Tomei um monte de café. Azia do diabo. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 11 de agosto de 2021, às 16 horas. Informa a ausência do senhor presidente, vereador Alexandre Borchat, devido a problemas de saúde. Sendo assim, assumirei o cargo durante a sua ausência. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 27 da sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2021. Ata 27 de 2021. Aos 2 dias do mês de agosto de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão ordinária e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 26 de 2021. Da sessão ordinária do dia 26 de julho de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Requerimento número 2 de 2021, oriundo do vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, o qual, após lido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicações número 52 e 53, subscritas pelo vereador Jason Messias Tim, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. O vereador Marlon fez o uso da tribuna. Oi. Não. Desculpem, pessoal, vou retornar. O vereador Marlon fez o uso da tribuna e, como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 16 de 2021, oriundo do Executivo, os quais, após delidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 16 de 2021, oriundo do Executivo, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, no âmbito do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de resolução número 2 de 2021, o qual, após lido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Os vereadores Marlon, Fábio, Paulo e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de agosto de 2021, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Tadeu Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu não usei a tribuna na segunda-feira passada, né? Foi o Fábio. Só pedi para que... E o Júnior? Pedi para que... Isso. Só o Júnior? O Fábio não? Não. Então, só para pedir que, ao invés de colocar o meu nome, seja colocado o nome do vereador Júnior. Pedindo para retificar a ata, então. Em votação, esta ata foi aprovada por maioria.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 54 de 2021, subscrita pelo vereador Marcelo e Paulo Peter Júnior. Indicação número 54 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para que seja disponibilizada uma linha de telefone com WhatsApp na Secretaria da Saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta requerem que seja disponibilizado um telefone com WhatsApp para a Secretaria de Saúde, para que a população possa solicitar atendimento de ambulância, assim como marcação de exames e consultas. Justificativa. Justificamos o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos pacientes, servidores do posto de saúde e moradores deste município, que às vezes o sinal da operadora de telefone está ruim, principalmente na colônia, e pela internet com WhatsApp se teria mais uma opção de fazer contato. Pela atenção ao tema acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2021. Marcelo Ponoff e Paulo Renato Peter Júnior, vereadores do PP. Esta indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por maioria. Os vereadores Marlon e Fábio farão uso da tribuna. Vereador Marlon. Senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso hoje presidente Pedrinho e ao nosso presidente do ano nessa casa, colega vereador Alexandre, que provavelmente está nos assistindo, as pessoas que nos assistem através do Facebook da Câmara, através da minha página pessoal no Facebook, ao Wendel e à Alessandra, que se encontram aqui na casa, boa tarde. Senhor presidente, primeiro eu vou já pedir desculpas se meu tempo ultrapassar, pedir desculpa aos colegas também, mas hoje acredito que seja uma ocasião especial, né? Sei que não é o certo, o regimento pede um tempo, mas eu acho que não vou conseguir falar dentro do tempo, e se vocês concordarem, eu gostaria de poder ter liberdade para falar o que eu desejo. Primeiramente, hoje, igual à primeira sessão no dia 7 de fevereiro, 6 de fevereiro de 2017, é a primeira vez que eu subo aqui e que eu estou nervoso. Mas é um nervoso bom de sentir, né? Antes de tudo, eu gostaria de contar um pouco da história da minha vida, para as pessoas entenderem, né? Até para quem tem planos, quem tem sonhos, que não desistam deles, né? Para quem não me conhece, ou para quem me conhece, muitas vezes não sabe, eu comecei aos 13 anos arrancando pimenta na propriedade do senhor Ildomar Lipke, hoje falecido Ildomar Lipke, na dona Nilza. Após a pimenta, eu comecei a trabalhar no fumo, onde eu trabalhei por vários anos, em vários locais, até que um dia, numa dessas propriedades, a pessoa disse para mim que ou eu trabalhava ou eu estudava, que os dois não dava. Eu escolhi estudar. E eu me lembro como se fosse hoje, eu vim chorando daquela propriedade até em casa. Porque eu ganhava, na época, R$10 por dia, e eu ia perder aquilo, mas eu não ia deixar meus estudos. Depois, eu completei 18 anos, fiz uma ficha na firma. Com 19, fui chamado, comecei a trabalhar no Arthur Lange. Muitas pessoas não sabem, mas eu também não escondo, só não fico nos microfones falando. Com 19, 20 anos, eu tive uma depressão, tentei suicídio, fiquei internado por 12 dias na Santa Casa, na ala onde hoje eu trabalho, né? Por que eu estou contando isso? Enfim, deixa eu terminar. Então, eu estou um pouco nervoso hoje, não tenho nem vergonha de falar. Conheci um enfermeiro, um técnico de enfermagem, o Dornelles, que, para mim, é o meu espelho. Eu pensei, enquanto estava internado, poxa, eu quero ser igual a esse cara. Fui e fiz o curso técnico de enfermagem.
Pagava, na época, R$ 250 de curso. Fazia estágio na prefeitura, onde eu fiz por 2 anos. Inclusive, a Alessandra foi secretária na época, foi minha chefe. Hoje, muito do que eu sei, eu aprendi com ela, com a Silvana e com muitas outras pessoas que passaram por lá. Pagava R$ 250 de curso e ganhava 220. Faltava ainda, faltava para alimentação, faltava para o material, mas mesmo assim eu não desisti. Minha mãe foi para Porto Alegre, foi trabalhar lá, de faxineira, e me deixou aqui estudando. Então, por que eu estou falando isso, senhor presidente, pessoas que nos assistem? Porque eu nunca precisei passar por cima de ninguém para chegar onde eu cheguei hoje e aonde eu vou chegar amanhã. Eu nunca tive uma família no meu nome para dizer, não, ele é dos Prásdio. Vamos botar lá porque ele é dos Prásdio. Também não. Então, senhor presidente, eu comecei com isso para as pessoas entenderem que é muito importante a gente não desistir dos nossos sonhos, que é muito importante a gente correr atrás, né, a gente superar barreiras. E as pessoas todas já sabem, claro, em meados de julho do mês passado, eu fui chamado na prefeitura, então recebi o convite oficial para ser secretário de saúde do município. Por que oficial? Porque já teve outras vezes, eu inclusive subi na tribuna desta casa para explicar que não eram verdadeiros os boatos, né? Que antes de tudo eu voltaria nos meus amigos e eleitores, porque o voto é secreto, graças a Deus, e a gente não sabe quem votou na gente ou não. Mas eu tentei voltar em todas as casas que eu fiz campanha. Então eu pedi para o prefeito que me desse, que a princípio eu aceitaria, mas eu precisava voltar nessas casas. Então, eu voltei nessas casas. Foram visitadas, neste tempo, 273 pessoas. Eu falei com 273 pessoas. Tipo, eu cheguei na casa do vereador Fábio, estava ele e a esposa, contei 2 pessoas. Cheguei na casa do vereador Pedro, estava só ele, contei 1 pessoa. Não contei todas as pessoas da casa. Eu conversei com 273 pessoas, pessoalmente e virtualmente, para saber dessas pessoas o que elas achavam. E como eu sempre gosto de deixar tudo claro aqui, eu conversei com 293 pessoas. 15 pessoas não me responderam, não visualizaram a mensagem, talvez seja outro contato. Dessas 293, 15 não visualizaram, 5 me disseram que não, mas não é não vai, que eu nunca mais vou votar em ti, não. Eu votei em ti para estar lá, mas, enfim, como eu deixei sempre bem claro, a gente, graças a Deus, vive num país democrático. 273 pessoas disseram que sim. Muitas, mais uma vez, me fizeram emocionar, depositando a confiança no meu trabalho. E, infelizmente, em 17 casas ou pessoas eu não consegui chegar, não deu tempo, as pessoas não estavam em casa. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, já deu para entender, né? Nesses meus, posso dizer, 12 anos de experiência na área da saúde, 10 como formado em técnico de enfermagem e mais 2 como estagiário, na Secretaria de Saúde. Comecei marcando os exames, a Alessandra tirava meu couro, né? Tinha papelotes toda semana, ela fazia eu trabalhar. Eu resolvi aceitar o convite. E hoje, me despeço dessa casa. Esse é o discurso mais difícil para mim. Muito, de verdade mesmo, porque eu sempre dizia e digo que eu fui eleito para estar vereador. Mas eu nunca escondi de ninguém o meu sonho de ser secretário de saúde. E eu jamais faria isso passando por cima dos meus amigos. Amigos esses que foram meus eleitores, ou pessoas que me receberam em suas casas. Eu não poderia aceitar lá na metade do mês de julho, eu estaria traindo essas pessoas. E eu não me importo se daqui a 4 anos essas pessoas não vão votar em mim, mas pelo menos a amizade delas eu não vou perder, e foi isso que eu fui buscar, essa amizade e esse apoio. Então, a partir de amanhã,
eu assumirei a Secretaria de Saúde, né, em conversa com o prefeito, porque, gente, é política. Todo mundo sabe que é política, né? Aqui dentro dessa casa, todos me apoiaram, recebi palavras bonitas de todos os colegas vereadores, não teve um, né, mas na rua a gente ouve muita coisa. Né? Na rua a gente ouve muita coisa. Mas a vida é assim mesmo, a política é assim. Né? Quero deixar bem claro que o prefeito me deu autonomia total frente à Secretaria de Saúde, autonomia total, né, para mim trabalhar. Eu espero realmente que isso aconteça, estou acreditando que isso aconteça. A gente deve acreditar nas pessoas e nas coisas até que nos provem o contrário. Antes disso, não tem como a gente saber. Né? Pedir para que alguns funcionários continuassem ali. Né? A primeira pessoa, não tenho por que não citar nomes, é a Silvana, que é uma pessoa que trabalhou também com a Alessandra. Silvana é a pessoa, acho que é a funcionária, uma das mais antigas, né, deste município, e é uma pessoa que, independente de partido, de política, é sempre a mesma. Estou falando dos outros, estou falando da Silvana, que fique bem claro. Tá? Quando eu entrei dentro dessa casa, eu sempre dizia em meus discursos que, da porta para dentro, acabou o partido. Lá é a mesma coisa. Eu, inclusive, disse nessa reunião, no dia do convite, eu vou trabalhar para todos, mas eu também vou trabalhar para todos os vereadores, independente de partido, seja eles Mano, PSDB, Fábio e Jason, do PMDB. A base aliada, não preciso falar nada, mas vocês tenham certeza que vão poder contar comigo também, assim como toda a comunidade de Turuçu. Eu vou dar o meu melhor. E se não der certo, eu não tenho vergonha de botar meu rabinho entre as pernas e voltar para essa casa, mas eu estou indo para não voltar. Quando eu assumo uma coisa, eu vou para não voltar. Porque eu gosto de desafio. Eu estou saindo de... Me dê licença. Eu estou saindo de um conforto, com todo o respeito, muito grande, porque a minha obrigação nessa casa é vir uma vez por semana. Né? Para assumir uma bronca que o vereador Fábio, a gente já conversou com isso, financeiramente nem vale a pena. Mas eu estou indo atrás de um sonho. É esse o objetivo. E, claro, não estou indo só para realizar o meu sonho. Estou indo para realizar o meu sonho e para tentar ajudar as pessoas e fazer pelas pessoas e pela saúde do município. Mas eu também não posso deixar de citar aqui, de agradecer, antes de tudo, o apoio dos meus amigos e da minha família, né, pessoas que me apoiaram, que me deram palavras de forças, os 8 colegas vereadores, posso continuar, senhor presidente? Colega vereador Alexandre, que hoje está fazendo uma cirurgia, se Deus quiser, vai dar tudo certo, uma cirurgia simples, mas vai dar tudo certo. Então, contando com o colega Alexandre, presidente dessa casa, os 8 me apoiaram, me falaram palavras bonitas, me estenderam a mão para mim. Quero agradecer também ao PDT, ao meu partido, né, que o presidente Edson foi lá na Colônia São José, quando eu trabalhava, me convidar para me filiar, e muitos disseram para ele que eu seria o câncer do partido. Agora há pouco ele mandou um áudio, porque tu é louco, está levando esse cara para o teu partido, esse cara é só problema, é só problema. Né? Sinto muito dizer para essas pessoas que elas estavam enganadas. Né? O câncer hoje chegou na Secretaria de Saúde. Mas, enfim, estou lá de portas abertas para essas pessoas também. Né? Não tem partido, não tem cor, não tem raça, não tem religião. É saúde, minha gente. É o bem mais importante que qualquer um de nós tem na nossa vida, é a saúde. E a gente só se dá por conta quando começa a dar problema. Então, eu tinha tanta coisa para falar, eu acho que eu acabei me esquecendo de muitas coisas, mas eu quero dizer para vocês que, pessoalmente, eu estou me sentindo realizado. Eu prometo a vocês e as pessoas nas quais confiaram em mim, nas quais votaram em mim, e nas outras 4.000 e tantas que não votaram em mim, que eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o máximo de mim para que a gente possa conduzir muito bem a Secretaria de Saúde. Vocês, vereadores,
vocês 8 vereadores e o vereador Wendel, o colega vereador Wendel, que assume na segunda-feira, contem comigo, as portas estarão abertas, a população também terá acesso. O Joel continua trabalhando conosco na assistência social, isso era uma coisa também que eu não abria a mão, era do Joel. Tá? Quero agradecer também à administração, obviamente, pelo convite, pela confiança em mim depositada, né? Pela liberdade de poder trabalhar do meu jeito. Dizer para vocês que hoje também, hoje é assim, um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu estou me segurando para não chorar aqui, porque eu realmente estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Nessa semana fui visitar o doutor Antônio, a gente conheceu muitas unidades de saúde lá, onde eu pude aprender muita coisa também. Claro, né, são completamente diferentes. Primavera do Leste, pessoal, no Mato Grosso, por exemplo, fugindo um pouco, não tem hospital público, é só hospital particular. Tem uma UPA para 60 mil habitantes, com 5 médicos dia, 5 médicos noite. Nós estamos indo bem com a nossa saúde, é uma população de 4 mil e poucas pessoas. Mas tem cidades aí, por exemplo, a nossa vizinha aqui, estão se matando por causa de saúde. Um quer fazer mais que o outro e pessoas estão morrendo. A gente está vendo, inclusive, no jornal. E aí, um joga a culpa para o outro, querendo dar para fazer. Lá, a UPA atende as pessoas pelo SUS, e quando tem que internar, a Prefeitura banca a internação através de um consórcio regional que tem naquela região leste do Mato Grosso. Tá? Tinha que colocar isso para vocês, porque é uma coisa interessante. Óbvio que eu não vou chegar aqui querer fazer um consórcio, não é assim também. Olha a diferença, né? A realidade é completamente outra. Não sei se alguém vai querer, não costumo oferecer, mas se alguém vai querer fazer alguma parte, senão eu vou encerrar o meu discurso. Fiquem à vontade. Senhor presidente, então, gostaria de desejar a todos os colegas vereadores, Marcelo, Nenê, Júnior, Pedrinho, Jason, Fábio, Mano, colega Alexandre, colega Wendel, todo o sucesso do mundo para vocês. Né? Não estou dizendo que desta água não beberei, mas eu pretendo, esse ano, não voltar, ou só quando tiver que me afastar, pretendo fazer um trabalho para que não precise trocar. Né? É para isso que eu vou, para trabalhar, mas também seguir um legado, coisas boas que o Joel deixou. O Joel está saindo, não por incompetência, porque ele pediu. O campo do Joel é assistência social, ele é um ótimo assistente social, e a população de Turuçu só tem a ganhar com o Joel na assistência social. Estou falando isso para vocês porque eu trabalhei com o Joel por 8 anos, no outro mandato do prefeito Ivan, no qual eu fui 2 anos estagiário e os últimos 6 eu fui técnico de enfermagem. Quando me formei, eu ganhei a oportunidade. A Alessandra, né, vocês não estão enxergando, mas ela está balançando a cabeça. O Joel é realmente uma pessoa excepcional. Tanto é que eu sempre dizia, quando saía as fofocaiadas, que, bom, se o Joel for demitido, eu não assumo. Né? Tem que sair na paz, na tranquilidade. Então, é um cara que, para deixar bem claro, né, que o Joel não está sendo demitido. Então, pessoal, eu já me enrolei, já falei de coisas que eu nem ia falar, provavelmente estou esquecendo de coisas que eu gostaria de falar. Desejo a todos vocês de coração, sucesso total nessa caminhada, principalmente aos novos que estão chegando. O colega vereador Wendel conhece o caminho, vereador Alexandre, 3º ano mais votado, né? Então, mas isso aqui é um aprendizado todos os dias. Não interessa se tu tem 18 ou se tu tem 80 anos. Agradecer a Elisângela, né, que sempre me tratou muito bem, ao Marco, nosso jurídico, que vocês também não estão enxergando, mas está aqui na minha frente, ao Frank e ao Eduardo, que sempre tiveram muita paciência. Quando eu entrei aqui em 2016, eu era explosivo pra caramba. E eu fui aprendendo devagarinho a filtrar o que chegava até mim, a como subir nessa tribuna e me comportar como gente civilizada, não sair vomitando tudo, né? E só tenho a agradecer o quanto eu, pessoalmente, cresci dentro desta casa.
Quero comunicá-los também que não deixarei meu emprego na Santa Casa de São Lourenço. Tá? Vou me desdobrar mais ainda, mas a minha profissão eu jamais vou abandonar. Eu largo tudo, largo o salário que for, mas a minha profissão de técnico de enfermagem, que fez eu chegar até onde eu cheguei, essa eu não vou abandonar. Obrigado a todos por esses 8 meses e 11 dias de convivência. Me procurem, me liguem, eu estarei à disposição de todos vocês. A partir de agora, então, senhor presidente, no que precisarem de mim, estarei frente à Secretaria de Saúde. Infelizmente, eu digo que foi uma decisão minha, eu sei, não mais aqui, porque isso aqui é um lugar que me atrai muito, que eu gosto de estar, mas não dá para ter tudo na vida, né? Eu escolhi, nesse momento, assumir a Secretaria de Saúde, e, infelizmente, eu tenho que sair daqui, né? Profissionalmente, pensando socialmente, acredito que será melhor para todo mundo. Mais uma vez, colegas, muito obrigado por todo o carinho. Aos funcionários dessa casa, mais uma vez, muito obrigado. No que precisarem, contem comigo. Me despeço aqui, deixando um abraço a todos vocês e a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, pessoal via Facebook, meu muito boa tarde. É até difícil de vir à tribuna depois de um depoimento tão emocionado do... Para mim, vereador Marlon, continua sendo vereador igual. E pode ter certeza, vereador, que precisar desta casa e em especial de mim, o senhor vai ter total apoio, e até para as pessoas em casa saber, ao longo desses dias, o vereador Marlon praticamente contactou com todos os vereadores, né, para coletar ideias, alguma coisa que agregue dentro da secretaria. Então já é um passo bem importante para nós já ter esse primeiro passo com o secretário. Mas eu vou deixar até para falar a questão sobre a secretaria, depois nas considerações finais, Marlon. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje, e também serve o secretário para o senhor, até porque o que eu venho trazer hoje na tribuna, na verdade, é um desmanche de narrativa. E eu explico. O prefeito, um tempo atrás, no dia 19/4, mais precisamente, o prefeito concedeu uma entrevista relatando sobre os seus 100 dias de seu governo. E num determinado trecho, ele diz o seguinte: ainda na saúde, identificamos uma única ambulância com UTI e ainda estragada, com o conserto custando mais de R$50 mil, sendo o município obrigado a contratar ambulância para a remoção de pacientes com Covid-19 em estado grave. A partir disso aí, e outras narrativas que tinha também nessa reportagem, até em relação à reta escavadeira, que na verdade foi emenda da outra gestão, também em relação a remédios vencidos, que já foi feito pedido de informação e esclarecido aqui, né, com laudos de troca e etc. Mas essa questão da ambulância, na verdade, eu já subi essa tribuna e falei que, na verdade, nós não temos uma UTI, uma ambulância UTI. Nós temos
e sim uma ambulância um pouco melhorada, que independentemente dela ter estragado, ter fundido um motor lá no dia, se não me falha a memória, 15 ou 18 de dezembro de 2020, ou seja, 10, 12 dias antes de terminar o mandato da ex-prefeita Selmira, e o prefeito deu a entender que se a ambulância estivesse com o motor em perfeitas condições, não precisaria ter esse gasto, que aconteceu, de R$ 5.800. Então, só para esclarecer, e até o vereador, o futuro secretário, é uma coisa interessante até de nós avaliarmos, para nós implantar nessa ambulância melhorada que nós temos, daqui a pouco de adaptar e realmente virar uma UTI móvel. Dá para fazer. Não é barato, né? Sabe melhor do que eu. E, além de tudo, em cima do que o prefeito falou em relação a essa entrevista, também dizer que, na verdade, até onde eu entenda, além da ambulância não ser uma UTI móvel, para transportar esses pacientes de Covid, ainda tem que ter uma equipe médica junto. Então, assim, é difícil da gente ter que chegar nesse ponto, mas a gente é obrigado a desmanchar certas narrativas, porque senão fica o dito pelo não dito. E eu subi aqui hoje justamente para isso, e para isso eu trouxe uns dados. Tá? Então, eu vou passar alguns números, que aí as pessoas podem entrar, consultar, porque podem me xingar do que for, mas eu sempre subo aqui, quando eu falo as coisas, eu falo e posso ser contestado por A mais B, mas com certeza eu não falo mentira. O que eu subo aqui, o que eu falo aqui, é em cima de dados que existem dentro do portal da transparência e que são públicos. Então, se alguém está mentindo em algum ponto, não sou eu, é o portal da transparência, que é dados públicos. Então, consta no portal da transparência o seguinte: empenho 1.900, de 12/4/2021, no valor de R$ 5.800. Autorização de fornecimento 864/21, documento de liquidação 2268, em 22/4/2021, e o documento de pagamento, o 2269, em 5/5/2021. A descrição diz o seguinte: referente à prestação de serviço de remoção UTI do paciente, não vou citar o nome, da Santa Casa de São Lourenço do Sul para o HC em Porto Alegre. Empresa Movilcor, Livramento, Emergências Médicas Móvel Limitada. E também, isso foi aquele primeiro caso citado pelo prefeito nessa reportagem, que gastou 5.800 porque a ambulância estava estragada, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu subi aqui e desmenti ele. E hoje eu quero provar para vocês com o seguinte, porque eu sabia que ia vir, ia acontecer. E o que aparece agora no portal da transparência? Consta também o seguinte: o empenho 3.500, datado do 30/7, agora 30/7, no valor de R$ 2.314,20. Autorização de fornecimento 1651/21, documento de liquidação 4851 em 6/8/2021, e ainda sem o documento de pagamento, ou seja, nem foi pago ainda. A descrição diz o seguinte: referente à prestação de serviço de remoção UTI do paciente, fulano de tal, da Santa Casa de São Lourenço do Sul para o Hospital da Santa Casa de Rio Grande. Empresa Viver Mais Limitada. O que eu quero dizer com isso tudo? Que a narrativa cai por terra, porque se na verdade, lá atrás, quando realmente o motor da ambulância, que infelizmente aconteceu com um servidor efetivo, que não acusou no painel, não acendeu luz de aviso nenhuma, simplesmente estourou o motor, Júnior. A biela saltou para fora. Ou seja, se teve que comprar um motor novo, quase R$19 mil. Então, acabou, de certa forma, colocando a culpa na outra administração. Eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para falar os fatos. E os fatos são esses.
Nós não temos uma UTI móvel, dá para a gente adaptar ela, né? Então, assim, ó, só comprova agora com essa nova remoção, que foi agora dia 30, por quê? Porque a ambulância está reformada, está à disposição da comunidade. Se fosse por causa da ambulância, não precisava contratar. É uma questão lógica. Não sei se vocês compreenderam aonde eu quero chegar. Porque, pensem bem, na reportagem, o prefeito diz, bem claro, que recebeu uma ambulância estragada com a reforma de tanto, né, de 50 mil reais, e agora tem que locar para transportar paciente com Covid. Bom, tranquilo, né? Realmente estava estragado. Subi aqui e disse que, independentemente se ela tivesse estragada ou não, nós não conseguiríamos remover esse paciente. Prova disso que hoje, né, agora há poucos dias, de novo, um caso de Covid, e a ambulância já reformada, e mesmo assim se locou uma UTI móvel. Então a narrativa se cai por terra. Então, assim, ó, por mais que as pessoas possam achar isso ou aquilo, xingar o vereador, ninguém aqui está para tapar o sol com a peneira. Ninguém está aqui para tapar o sol com a peneira. O mesmo dinheiro que paga o salário do prefeito, da vice-prefeita, dos comissionados, dos concursados, dos vereadores, dos nossos servidores aqui da Câmara, é o mesmo dinheiro, do mesmo imposto suado do contribuinte. Então, não tem as pessoas achar que são dois poderes, as pessoas ainda até hoje, depois de 25 anos, ainda tem gente que não entende que são dois poderes independentes, legislativo e executivo, são coisas separadas, totalmente distintas. Cabe a nós legislar e fiscalizar. Aí tem gente que fica bravo se a gente fiscaliza. Se eu estou sendo pago pelo contribuinte para fiscalizar, ou seja, botar a cara a tapa, aí reclamo. Se tu vem para cá, fica quieto, não fala nada, reclamo. Então tem certas coisas, né, nessa questão política que não dá para entender. Tem gente que até acha que o vereador tem que fazer emenda para trazer dinheiro. Quem de vocês até hoje fez emenda para trazer dinheiro? O vereador só faz emenda para emendar o regimento interno, lei orgânica, ou algum projeto de lei. Então, assim, tem coisas que não dá para entender. A gente tem que amadurecer mais politicamente. A gente viveu muito na politicagem, na política mania. Então, tem que mudar isso. E sobre o vereador Marlon, depois nas considerações finais, vereador, vou me pronunciar a seu respeito, mas desde já, boa sorte. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei, mensagem número 17 de 2021, oriundo do Executivo Municipal. Mensagem 17 de 2021. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que trata da orientação do Governo Federal a partir da instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, via Lei Federal número 14.113 de 2020, o qual demanda a instituição de um novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Encaminhamos o referido projeto de lei. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 6 de agosto de 2021. Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Projeto de lei número 17 de 2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata a Lei Federal número
14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 16 membros, sendo: 1. A linha 1. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. A linha 2. 1 representante dos professores da educação básica pública. A linha 3. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. A linha 4. 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. A linha 5. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. A linha 6. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas. A linha 7. 1 representante do Conselho Municipal de Educação, CME. A linha 8, 1 representante do Conselho Tutelar. A linha 9, 2 representantes de organizações da sociedade civil. A linha 10, 1 representante das escolas do campo. Parágrafo 1º. Para cada membro titular, deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. A linha 1. Nos casos das representações do município e das entidades de classes, organizadas pelos seus dirigentes. A linha 2. Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades do âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo, organizado para esse fim, pelos respectivos pares. A linha 3. Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria. A linha 4. Nos campos de organizações da sociedade civil em processo eletivo, dotado de ampla publicidade, a ser regulamentado pelo município, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 2º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo. A linha 1. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. A linha 2. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. A linha 3. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano, contando da data de publicação do edital. A linha 4. Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. A linha 5. Não figuram como beneficiária de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Realizadas as indicações, o prefeito, através de ato próprio, fará as designações para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o conselho do Fundeb, a linha 1, titulares dos mandatos de prefeito e vice-prefeito e de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau. A linha 2, titulares do mandato de vereador no município. A linha 3, os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador, técnico em contabilidade ou funcionário
de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. A linha 4, estudantes que não estejam emancipados. A linha 5, pais de alunos ou representantes da sociedade civil. A. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, Poder Executivo, gestor dos recursos. Ou B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo em que atua o respectivo Conselho. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Artigo 6º. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer. A linha 1. Peço desculpas porque eu usei a linha nos incisos. Agora eu vou seguir até o final assim, então me desculpem, tá? Na verdade, vou mudar. Vou usar os incisos, mas peço desculpas a vocês e às pessoas que estão nos assistindo pelo erro. Inciso 1º. Inciso 1. Hoje passa, obrigado. Inciso 1º. Até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo. Na votação não deixa passar, presidente. Inciso 2º. Imediatamente, nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo, antes do término do mandato. Inciso 3º. Imediatamente nos afastamentos temporários. Parágrafo 7º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb. Inciso 1º. Não é remunerada. Inciso 2º. É considerada atividade de relevante interesse social. Artigo 3º. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4º, veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A linha A. Exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. A linha B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. A linha C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato, para o qual tenha sido designado. Agora, inciso 5, veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Iniciar-se-á em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º, da Lei Federal número 11.113 de 2020. Parágrafo 2º. Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a lei municipal, poderão ser novamente designados para o Conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição, depois de
efetivados deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. O membro suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro, nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato, terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese do suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social ou categoria representada indicar novo membro para a suplência, observando os critérios de escolha previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas instituições nos seguintes casos: inciso 1º, mediante a renúncia expressa do conselheiro. Inciso 2º, por deliberação justificada do segmento representado. Inciso 3º, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. Inciso 4º, não comparecimento em 3 reuniões consecutivas do Conselho durante o mandato. Inciso 5º, não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do Conselho durante o mandato. Inciso 6º, outras situações previstas no regimento interno do Conselho. Artigo 7º, compete ao Conselho, inciso 1º, elaborar seu regimento interno. Inciso 2º, acompanhar o controle, a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. Inciso 3º, supervisionar a realização do censo educacional anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Inciso 4º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Inciso 5º, elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Inciso 6º, elaborar, nos casos previstos em lei, decreto e ou norma regulamentadora, pareceres das prestações de contas dos recursos do Fundeb percebidos pelo município. Artigo 7º, inciso 7º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Parágrafo único. O parecer referido no inciso 5º deste artigo integrará a prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data final de sua apresentação ao Tribunal de Contas. Artigo 8º. Ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 8º. É facultado ao Conselho, sempre que julgar conveniente e necessário. Inciso 1º. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Inciso 2º, convocar, por decisão da maioria de seus membros,
o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a linha A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e dos serviços custeados com os recursos do Fundeb. A linha B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles que, em efetivo exercício na educação básica, e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. Só corrigindo a linha A, senhor presidente, licitação, empenho e liquidação, então não liquidação, e liquidação, e pagamentos de obras e de serviços custeados com recursos do Fundeb. A linha C, convênios ou instrumentos congêneres com a instituição a que se refere o artigo 7º da Lei Federal número 14.113 de 2020. A linha D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Me fugiu a palavra agora. Inciso 4º, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, a linha A, o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundeb, adequação dos serviços de transporte escolar, essa é a linha B. A linha B, a adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundeb para esse fim. A linha D, o efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal dos profissionais da educação, pagos com recursos do Fundeb. Artigo 9º, o presidente, vice-presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções desculpe, gente. Artigo 9º, vou ler de novo. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções. O representante do governo, gestor dos recursos do Fundeb do município. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente do Conselho renunciar ou, por algum motivo, se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado o vice-presidente, na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observado o disposto no caput deste artigo. Artigo 10º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º. Eventual pagamento de diárias, ressarcimentos de despesas, capacitação e ou treinamentos dos conselheiros relativos à função serão definidos em regimentos interno, em regramento específico pelo município. Artigo 11º. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do respectivo conselho no Fundeb, incluindo, inciso 1º, nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam, inciso 2º, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselheiro, inciso 3º, atas das reuniões, inciso 4º, relatório e pareceres, inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 12º.
o Conselho do Fundeb reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente, ou por convocação de seu presidente. Artigo 13º. Fica revogadas as disposições em contrário. Artigo 14º. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas com os recursos previstos em lei. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 6 de agosto de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal de Turuçu. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Senhor presidente, só a título de explanação e também de contribuição para as comissões, até porque são em horários diferentes, para a questão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente a esse projeto, só, presidente, ressaltar que, na verdade, esse Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, isso já vem lá desde 97. A Lei 47 de 97, depois veio, se vocês quiserem anotar até depois para o Júlio, a Lei 255 de 2001 revogou a 47 de 97, depois veio a 601 de 2007, revogando a 255 de 2001, e depois veio a 626, também de 2007, revogando a 601. E agora chega na casa e a gente pede para o Executivo que a gente consiga banir esse artigo 13º, onde diz fica revogadas as disposições em contrário. Porque para nós, legislador, isso é um câncer. Isso é um câncer, senhor presidente. O senhor tem uma ideia, nós temos a mesma lei, só que, óbvio, essa 14.113 de 2020, que está embasando essa lei, esse projeto de lei que entra na casa hoje, mas essa lei, esse projeto de hoje, teria que mencionar e revogar a 626 de 2007, e não está revogando, né? Então, usa desse artifício de fica revogadas as disposições em contrário e depois nós aqui fica batendo cabeça, haja vista que nós temos 4, 5 leis tratando do mesmo assunto. Só a título de contribuição, senhor presidente. Obrigado. Okay. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente. Primeiro, só para passar para a comunidade que está em casa, que está tramitando nas comissões um projeto de lei para instituir a taxa de lixo. Num primeiro momento, veio para nós com um valor de R$ 9,80 por mês para residencial área urbana. Em negociação com o Executivo, conseguimos mais ou menos chegar num valor, choramos, né, até porque vem dar R$ 117,60 ao ano de taxa de lixo. Ou seja, vai ter gente, se fosse nesse valor, ia ter gente pagando mais de taxa de lixo do que IPTU. Então, a gente teve uma discussão, conseguimos chegar num acordo, né, e a proposta está rolando, então, em torno aí de R$ 35,00 ano para residencial. Ainda está nas comissões, provavelmente vem a plenário semana que vem. Ou seja, sendo nesses R$ 35,00 ano, né, vem dar aí em torno de R$ 2,92 mês. Então, conseguimos uma barganha bem considerável. E já tocando no mesmo tema em relação à taxa do lixo, que querem também instituir para a zona rural, e aí eu peço a compreensão dos colegas vereadores do interior, porque, na verdade, o recolhimento de lixo no interior é uma vez por mês, e só material reciclável. E já digo para vocês, antecipo o meu voto, aqui e agora, que eu não concordo, porque não é lixo reciclável, é material reciclável, e material reciclável é dinheiro. Então, eu não concordo, basicamente, em o produtor ir lá, durante o mês, juntar seu material reciclável, para entregar para o município e ainda tem que pagar por isso. Na verdade, ele teria que receber. Então, deixo já antecipado o meu voto
se chegou, primeiro era um valor de R$ 40,80, conseguimos barganhar em 25, mas mesmo assim, eu particularmente considero uma taxa que, sinceramente, não faz a mínima lógica. Senhor presidente, rapidamente, em relação ao nosso futuro secretário de Saúde, Marlon, dizer, Marlon, que eu me recordo bem, até hoje, do dia, lá na legislatura 2009, 2012, que eu fui vereador, eu me recordo muito bem de o vereador e a sua mãe chegar aqui, e por várias vezes, eu ali naquela tribuna, Marlon, brigando por ti, porque o município precisava de auxiliar de enfermagem, e o prefeito, naquela época, não gostava muito, né? Não ia muito com você, e vinha te matando no cansaço. Eu, acho que, se a memória não me falhar, acho que por 4 vezes eu subi em cima dessa tribuna e briguei por ti. Então, hoje, é gratificante a gente ver isso que está acontecendo, e também parabenizo o prefeito por dar a mão à palmatória e reconhecer, Marlon, depois de todo esse tempo, porque para um prefeito que teve 8 anos no governo, agora está começando o seu 3º mandato, e lá para trás não te queria nem como auxiliar de enfermagem, e hoje te convida para ser secretário de saúde, eu te dou meus parabéns, porque tu conseguisse dar uma volta de 360 graus, porque isso é muito importante para nós, porque aqui as pessoas são acostumadas a tirar conclusões precipitadas. E eu sempre, desde aquele momento que eu briguei por ti aqui nessa casa, em 2010, eu sei e sabia do teu potencial. E tenho certeza que tu, à frente da Secretaria de Saúde, pelo que a gente já vem conversando há um bom tempo, trocando ideia, tu com esse teu discernimento que tu tem, né, com essa clareza que tu tem, passando até para os colegas, pedindo opiniões, pedindo sugestões, isso é importante para o município. Então, obviamente, o ciclo político vai se renovando, e tu tens um grande potencial, não só na área da saúde, mas também na política, e já demonstrou isso. Te falo isso francamente, e tu sabe, Marlon, e muito bem, que está aqui, nessa situação ao qual nós ocupamos, não é fácil. Por mais que tenham pessoas que acham que não é fácil. Não é fácil lidar com esse poder que nos foi facultado por outorga, por aprovação, concedido a nós para sermos os porta-voz da comunidade. Isso não é fácil. É difícil, até porque nós, como legislativo, e eu vou copiar isso do vereador de Pelotas, que eu escutei a sessão essa semana, do vereador Jair Bonofo, e eu achei muito interessante o que ele colocou. O vereador está sempre entre as ondas e as rochas. De um lado vem o povo te cobrando, e do outro lado tu bate de frente com o rochedo. Então é muito complicado até para te chegar na tua base eleitoral, dizer para os teus eleitores, né, o quanto é difícil de tu lidar dentro de um legislativo, porque, pensem bem, hoje mesmo nós temos 52 indicações na casa. Foram respondidas, falta ser respondida mais de 20. Isso é um descaso com o legislativo. Um pedido de indicação, e o executivo não se dá o trabalho nem de responder a indicação. Nós temos 20 pedidos de indicação atrasados, mais 4 pedidos de informação, que por lei é 30 dias, poderá se ter uma prorrogação por mais 30, e já está vencendo. Então, assim, o quanto é difícil isso tudo. E te dizer, Marlon, o que depender de mim, né, e acredito que dos colegas, né, tu vai ter total apoio, a gente sabe da tua maneira de seguir, né, do teu jeito de agir, e a gente já conversou isso em particular, o quanto é preciso dentro da nossa Secretaria de Saúde aquele acolhimento das pessoas, não que eles não dê, mas aquele bom dia bem dado, né, aquele afago às pessoas, porque as pessoas chegam no posto de saúde, obviamente, com algum sintoma, alguma doença, alguma dor, né? Então, o quanto é importante isso. E eu sei que isso aí tu vai fazer, e vai fazer muito bem, Marlon.
e dizer também que esse poder momentâneo que o povo nos deu está correndo e cabe a cada um de nós corresponder aos anseios da comunidade, sempre buscando a isonomia, usando da coerência, tanto nas nossas manifestações, tanto nos nossos votos, mas sempre com probidade, com respeito, né? Então, a gente sempre zela muito por isso. E te dizer, Marlon, que o único medo, sinceramente, o único medo que eu tenho é, a não ser que realmente o prefeito tenha mudado, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu ajudei ele e ajudei demais, que ele tenha mudado essa postura política. O único medo, eu já relatei isso para ti, em off, né, que eu tinha muito medo que tu poderia entrar num jogo político. E tu está entrando, deu para ver nitidamente na tribuna que tu está entrando de corpo e alma e de coração. Então, assim, o meu medo a seu respeito não é pelo seu trabalho, tenho certeza que vai ser exemplar. O meu medo é um golpe político que pode, entre aspas, acontecer. Então, assim, porque, na verdade, eu hoje até, mexendo com os colegas, eu inventei, podem me criticar, mas eu inventei uma frase que diz o seguinte, em relação ao prefeito. O prefeito usa do proselitismo ideológico, da rotatividade humana para se dar bem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o prefeito usa a promessa de emprego e faz uma rotatividade, 6 meses para um, 6 meses para outro, haja vista que tem dados de quantas contratações passou por essa casa durante os 8 anos que ele foi prefeito. E eu acho isso um absurdo ao nível do ponto que a gente chega, de chegar no sofrimento das pessoas que não têm emprego, né, e usurpar das pessoas nesse sentido. O único medo, Marlon, que eu tenho é referente a isso. Da tua capacidade, eu não tenho medo e tenho certeza que o município só tem a ganhar com isso. Valeu, obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, uma boa tarde. Meu, não é uma fala tão comprida que nem do Fábio, né? Meu, é só para desejar uma boa sorte ao Marlon. Faça um bom serviço, né? Vamos te cobrar, mas tu pode ter certeza que, acho que de todo mundo aí, tu vai ter um grande apoio, né? No mais, seria só isso. Obrigado. Ok. Eu também gostaria de desejar sucesso, Marlon, e muita sabedoria à frente da secretaria. E o que precisar de mim, pode contar também, no que eu puder ajudar, né? E agradecer também a presença do pessoal que se faz aqui presente, a Alessandra, o Leandro, ao nosso futuro colega vereador Wendel, que vai assumir na próxima segunda. Seja bem-vindo, Wendel. E ao outro rapaz que estava aqui há pouco, o Vitor, né? E ao pessoal que nos assiste em casa também. Não. E também desejar ao nosso colega e presidente dessa casa uma boa recuperação. E seria isso. Coloca a palavra à disposição. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde para o Alessandro, o Wendel e o Leandro. E também, cara, não vou cumprimentar muito, né, mas eu vou desejar boa sorte para o Marlon, que todo mundo tenha uma paciência agora, porque vai ser bem complicado, não vai ser fácil, né, Marlon? Mas te desejo uma boa sorte lá e, ó, pode contar com nós lá. Ó. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste aqui no plenário e através do Facebook, eu só gostaria de desejar boa sorte ao futuro secretário Marlon, né? E que ele possa desempenhar suas atividades da melhor maneira, ajudando muito a comunidade de Turuçu. Era isso, obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, ao pessoal que nos assiste, boa tarde. Hoje venho usar o meu espaço nas comunicações para desejar boa sorte ao colega e, a partir de agora, secretário da Saúde, Marlon. Agradecer pelas conversas, pelas trocas de ideias, pela acolhida nessa minha chegada aqui na Câmara. Desejar que tenhas muito sucesso à frente da secretaria, local que conhecemos bem por já termos trabalhado na saúde aqui do município. No mais, desejar boa sorte nessa nova etapa,
Uma boa continuação de semana a todos. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Tanto homenagem, nosso colega já está se emocionando, mas queria te desejar uma boa sorte também, Marlon. Que bastante sucesso lá na Secretaria de Saúde, tá bem? É isso aí. Fugindo hoje do protocolo, então, vou falar por último, né, com a licença do presidente. Sei que eu estou bem emocionado. Agradecer mais uma vez a todas as pessoas, agora ao Vitor, que nos assiste, e ao Leandro, companheiro de partido. Obrigado pela presença. Primeiro, eu quero dizer para vocês, antes de falar da secretaria, dizer que, como eu já falei ali, eu estive visitando o doutor Antônio lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. E para mim foi muito gratificante ver o sucesso dele. Médico que foi praticamente corrido daqui, covardemente, porque ajudava as pessoas e porque era meu amigo. Corrido covardemente, mas enfim, o sucesso dele é tão grande, que nessas horas a gente pensa o quanto Deus é bom. Ele é dono de uma empresa de endoscopia, atende um consórcio de 300 mil habitantes, tem 3 consultórios de endoscopia, é concursado em 2 hospitais. Um hospital e atende em outro hospital. Só queria dizer que quando eu cheguei lá, nossa, é um amigo de longa data, sei lá, 12 anos, 10 anos, 12 anos, uns 10 anos, acredito. Dizer que isso me deixou muito feliz. O sucesso dele é o meu sucesso. Dizer para vocês que eu poderia, como eu disse, poderia ter aceitado esse convite lá de pronto, né? Mas para mim é muito mais fácil sentar lá naquela cadeira amanhã, sabendo que por detrás de mim tem todo um apoio. Meus familiares, meus amigos, meus eleitores, as pessoas que me receberam, e de vocês aqui nesta casa. Quero agradecer mais uma vez a todos. Agradecer também a Alessandra, porque muitas das coisas que eu vou colocar em prática na secretaria eu aprendi com ela, e ela sabe disso, né? Sempre foi uma chefe muito boa para mim, não passava a mão, muito pelo contrário. Às vezes tinha dia que tinha vontade de pegar minhas coisas e ir embora, mas eu não podia desistir, né? Hoje eu estou subindo mais um degrau da minha vida, e eu espero não parar por aí. Obrigado a todos pelas palavras, pelo apoio e pelo carinho. O que precisar de mim, vou estar sempre à disposição. Um abraço e um beijo a todos e muito obrigado por tudo. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 16 de agosto de 2021, às 16 horas.